Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Cortiço, essa obra tão instigante do naturalismo no Brasil. Ela não é a obra que inaugura o naturalismo no Brasil, foi o Mulato, de Aloysio de Azevedo, como vocês já sabem. Mas, como ela é uma obra documental, como ela é uma obra em que prevalece o descritivismo, prevalece o espaço coletivo, como o Aloysio de Azevedo teve grande oportunidade de se referir à população, né, moradores do Cortiço, no Rio de Janeiro, no final do século XIX, e como ele trouxe à baila todas as questões atreladas ao positivismo, ao cientificismo, ao determinismo. Vamos checar alguns elementos? Bom, a característica peculiar da obra, que é um romance de tese, ou seja, experimental, né, de comprovação, atrelado a questões científicas. Então, o homem é igual à raça, o meio e o momento histórico, e aí isso é o aspecto determinista da obra. O tempo na narrativa é linear, né? Ele vai acontecendo cronologicamente e se passa no Brasil no final do século XIX. O narrador é onisciente, é aquele que sabe tudo. O espaço é o Rio de Janeiro. E há aí um embate, entre aspas, né? Uma oposição entre o pobre, ou os pobres moradores do Cortiço, e o aburguesamento da população, representado pelo Miranda, que vivia em um sobrado. E aí todo o aspecto da miscigenação, né? Da composição racial brasileira. O Cortiço tem associação com a obra de Émile Zola, referencial, né, do naturalismo francês. E aí ele vai falar sobre as lavadeiras, o trabalho, o encontro dos amantes, as caricaturas, né? Os trabalhadores pobres e os seus dramas, as pessoas que são amontoadas em acomodações coletivas, que era o caso do Cortiço, né? E a degradação humana devido à vida promíscua em relação à sexualidade exagerada. Só para nós lembrarmos, o Cortiço era uma habitação que estava estacionada nos centros das cidades, né? Depois da Belle Époque, houve então a retirada desses moradores que viviam ali nos cortiços para as periferias, e aí é o espaço que surgiu as favelas, tá bom? O eixo narrativo está atrelado à coexistência íntima entre o trabalhador e o explorador econômico. Isso nós vamos ver mais para frente ainda, né? Posteriormente, no modernismo da segunda fase, essa questão do trabalhador, né? E do explorado e de quem explora, vamos dizer assim, né? O meio utilizado, exploração direta e predatória do trabalho muscular. Regime de servidão, exploração da renda imobiliária, da usura e da prática do roubo. Primitivismo econômico. Vocês lembram que lá no realismo existia uma possibilidade das pessoas sempre estarem à frente, né, da sua existência, ganhando de alguma forma. E esse ganhar aqui, muitas vezes está associado à usura, à prática do roubo, né? E aqui nós enxergamos isso também em relação à sexualidade desregrada. O homem é equiparado ao animal, existe a perspectiva da zoomorfização por causa do evolucionismo, né? Então, existe aí uma tríade, são 3 portugueses, João Romão, Miranda e Jerônimo. João Romão vence o meio por meios ilícitos. Miranda vence o meio, mas Miranda ele vai conquistando aos poucos e ele, na verdade, era o burguês, né, dos 3. E o Jerônimo, um português que é vencido pelo meio porque ele cede aos desejos sexuais, né, carnais da negra que representa o Brasil, né? A Rita Baiana representa os aspectos de brasilidade. O segundo momento, o negro e o mestiço, né, o firmo,
a mulata Rita Baiana, a população pobre e a animalização. Todos os elementos, né, todos os personagens, eles são vistos como animal. Então como animais, né? Então há uma redução biológica do indivíduo. O indivíduo comparado ao animal, pelo seu instinto, pelo seu comportamento, pela sua inserção no coletivo. Aqui os 3 portugueses, né? O João Romão, que era o taverneiro, que era o dono do cortiço, né? Que depois compra a pedreira também. Ele representa o lado capitalista, né? O trabalho maquinal, né? Para o mesmo, o acúmulo de dinheiro era de mera importância para o seu engrandecimento de vida. O Miranda, que é um comerciante português, principal opositor de João Romão, ele mora num sobrado aburguesado ao lado do cortiço. Então, como o cortiço ficava no centro da cidade, né, era comum que ele disputasse espaço com habitações um pouco mais sofisticadas, que era o caso do sobrado do Miranda. Havia o aspecto do explorador capitalista, o trabalhador sob a condição de escravo e o homem socialmente alienado e rebaixado ao nível de animalidade, né, ou animalização. Aqui, alguns personagens, né, as condições, porque, na verdade, os personagens são muito importantes. Porém, o personagem principal da história é o próprio cortiço, né? Existe essa possibilidade de nós enxergarmos o cortiço ganhando vida. Então, ele tem vida aqui, não são os outros personagens que são importantes, até porque existe uma gama de personagens cujo comportamento é analisado à luz do cientificismo, tá? Bom, existia então a busca pela raça superior. As 2 negras, né, a Bertoleza, que é a mulher que trabalha, que busca ascensão social, mas não no sentido de se sobressair em relação ao outro, né, mas era uma pessoa que trabalhava também, dia e noite, noite e dia. Ela convivia maritalmente com o João Romão, né, e aí um trechinho sobre ela, porque como toda cafusa, não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior. Então, ela se envolve com o branco. A Rita Baiana, que é a mulata, né, que é a sensual, né, ela procura o europeu, que é o Jerônimo. O Jerônimo era casado e ela instiga ali com a sua personalidade forte, né, o branco europeu. O sangue da mestiça reclamou seus direitos de apuração e Rita preferiu no europeu o macho de raça superior. Então, olha lá, gente, o branco europeu versus o mestiço e o negro brasileiro. Então, o invasor econômico e o explorado. Então, mais uma vez, ocorre essa supremacia do branco em relação ao negro no Brasil. A Bertoleza era quitandeira, era escrava, morava com o João Romão e trabalhava bastante, né? Lutava e ajudava o João Romão na construção do cortiço. Então, ela era presente na vida dele, né? Aqui nós conseguimos também compreender a questão do zoomorfismo. A habitação coletiva é uma aglomeração. E essa aglomeração está atrelada ao fato de que havia ali uma aglomeração de animais, um prazer animal, os machos e as fêmeas, né? Aí ele está citando um trechinho aqui, as mulheres iam despejando crianças com uma regularidade de gado procriador. O tremular das redondas tetas à larga. Então, não era só uma comparação, uma alusão ao animal, mas de uma maneira também um pouco ruim, né? Um pouco caricatural, um pouco depreciativa do ser humano. A depreciação de personagens. Estalavam todos por saber quem a tinha emprenhado. O mugido lúgubre daquela pobre criatura. E na descrição, a sua crina preta desgrenhada, né, os cabelos, escorria e abundante como a das éguas selvagens. Então, todos os personagens no naturalismo, eles têm uma perspectiva associada aos animais.
A Estela era a esposa do Miranda e não era só porque era uma burguesa que ela também não estava sujeita a ter um comportamento animalizado, né, zoomorfizado. Então ela traía o marido com os caixeiros, depois ela trai o marido com um jovem que passa uma temporada na casa deles, né, um estudante, enfim, era uma pessoa também de uma conduta duvidosa, tá? Aí aqui é uma cena, né, sobre o fato de que existia essa visão, né, de discriminação em relação ao cortiço, né? Então, o João Romão, ele tem ali o seu sobrado, que é um espaço bom, né, um espaço de riqueza, e aí dali ele observa como as pessoas se comportavam ali no cortiço, né? E aí ele sentia asco, ele não gostava daquele ambiente, porém sentia inveja de João Romão por causa da sua ascensão rápida, né, financeira. O personagem principal, portanto, ele é personificado, né, o próprio cortiço. O cortiço, gente, tem uma questão importante aqui, né? Ele é regido pela lei biológica no antes e depois regido por João Romão. Então, ele tem esse início, né, bem natural. O acontecimento sobre o seu desenvolvimento ocorre naturalmente. E depois o João Romão ele assume as rédeas, né, do trabalho e ele mesmo vai ali através de meios ilícitos, né, passando para trás os moradores que pagavam a ele o aluguel e ele tinha uma venda, aquelas pessoas que moravam no cortiço tinham que também comprar na venda dele, né, e aí chegavam a se endividar, né, e ele pegava os bens daquelas pessoas, né. Ocorreu, gente, um incêndio no cortiço, né? O cortiço rival, que era os cabeças de gato, entrou no embate com o cortiço velho. Então, os cabeças de gato e os carapicos, ou carapicus, né, se opunham. Os carapicus eram os habitantes do cortiço do João Romão, né, o cortiço São Romão. E ali, né, depois que eles têm aí esse desentendimento por causa de um morador, que é o Firmo, eles entram nesse embate e aí o cortiço é incendiado, é destruído e o João Romão, quase que da noite para o dia, né, do dia para a noite, ele reergue o novo cortiço, né, que é o Vila São Romão. E aí, então, ele se sente, né, assim, como se, vamos dizer assim, pensa que posteriormente o cortiço ele vai ser uma habitação mais requintada, né? Ele constrói ali do lado um sobrado, como o sobrado do Miranda, e coloca o nome do sobrado de sobrado do João Romão. Então, o cortiço é um espaço físico de habitação coletiva, existe esse choque racial, social, né? É um espaço simbólico que representa a alegoria do Brasil. Aqui, a construção horizontal e vertical, né? E o muro que separa o cortiço do sobrado do Miranda. Essa ideia, né, de aburguesamento, essa ideia de capitalismo exagerado, essa questão da animalização, ela permeia esse embate entre esses dois personagens. O instinto, a razão, as trocas de favores, os jogos de interesse, né? O João Romão tem, então, a sua ascensão social, mesmo que buscando meios ilícitos para isso, mas, paralela à ascensão, acontece a sua degradação moral. O Miranda, que ele buscava a sua posição aristocrática de barão, né? Ele já era uma pessoa endinheirada, né? Então, ele era um ascendente social. Ele já tinha a sua habitação requintada, seus modos requintados. Faltava a ele apenas o título de barão.
Porém, ele cobiça, né, interiormente, né, um desejo dele ter a fortuna do João Romão, porque ele sabia que o João Romão era muito rico. E o João Romão cobiçava também um título de barão, não o título de barão do Miranda, mas um título de barão. E o Jerônimo, né? O Jerônimo era um cavouqueiro, quebrador de pedras, e ele vem para o Brasil com a mulher. Era comum os portugueses virem para o Brasil, né? Nesse período aí. Ele veio para o Brasil com a mulher e a filha morava em um internato, eles tinham uma vida até tranquila, embora morassem numa habitação modesta, né? Que era o cortiço, trabalhavam dignamente, só que ele conhece a Rita Baiana, né? E depois que ele conheceu a Rita Baiana, ele nunca mais foi o mesmo, né? E aí ele se transforma e acaba se envolvendo na bebida, né? E acaba cedendo ao amor da negra. Alguns outros personagens, eu passei rapidamente, né? As mulheres bertoleses, Zulmira, consideradas mulher objeto, né? Objeto de troca. Porque a Zulmira era filha do Miranda. E aí, quando o Miranda percebe que o João Romão estava muito rico, ele então resolve deixar o João Romão fazer a corte, né, namorar a Zulmira, para que então eles pudessem se casar e ali unirem as fortunas. Mas aí vocês vão dizer, mas e a Bertoleza? A Bertoleza, no início da história, né, ela chega para o João Romão e entrega, né, o dinheiro para que ele compre a sua alforria. Ela havia fugido dos seus donos. Ele fica com o dinheiro dela, né? E aí, no final das contas, ele acaba denunciando a própria mulher para para os seus donos, né? E aí ela acaba então se matando, ela estava limpando os peixes, ela acaba se matando com a própria faca. A Estela e a Rita, né? A Estela, esposa do Miranda, e a Rita Baiana são as mulheres consideradas objetos, né? A Leone, que é uma prostituta, né? A Pombinha e a Senhorinha são mulheres sujeito. Elas desprezam as regras impostas pela sociedade. A Pombinha tem a sua primeira experiência sexual com a Leone. Ela estava prometida em casamento e aí a Leone a inicia sexualmente e ela se torna também uma pessoa, uma mulher, né? Que descumpre as regras impostas pela sociedade. Enfim, as considerações. O casamento é um negócio. O herói não tem virtudes, existe a mistura de raças, há a degradação humana, a animalização, há uma crítica às diferenças sociais, a relação humana de usura, de poder, né, de estar acima do outro por causa do dinheiro, e o determinismo, porque todas as ações humanas, elas estão atreladas às condições do meio, da raça e do momento histórico. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço. Até a